Olá, meu nome é Maria Alice, bem-vinda ao meu canal de YouTube. Eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. No vídeo de hoje eu quero fazer uma contextualização sobre a filosofia medieval, né? Do que a gente chama, num olhar de história ocidentalizada, de Idade Média, que corresponde mais ou menos de 250 depois de Cristo a 1500. E aí, como no vídeo passado eu falei, né, de Platão e Aristóteles, as suas diferenças, falei da importância da gente entender essa diferença, quero localizar também que, né, as filosofias que foram desenvolvidas nesse período têm a ver com a influência platônica ou aristotélica, certo? Então, primeira parte do vídeo, quero contextualizar o porquê que a gente chama esse período, claro, de novo, a partir de um olhar ocidentalizado, o período, né, que a gente compreende uma parte do mundo, que a gente compreende que estava acontecendo ali com a queda do Império Romano, por exemplo, o que aconteceu com tudo aquilo que foi construído na filosofia antiga ocidentalizada através da Grécia Antiga, né? Então, é claro que de Platão e Aristóteles, do último vídeo que a gente falou, até 250 depois de Cristo, teve produções, né? A gente teve a produção dos estoicos, dos ceticistas, umas escolas ali bem importantes. Mas quando chegou nesse período, né, em 250 depois de Cristo, o Império Romano se encolheu e a Europa foi maior parte da Europa, ela foi comandada pela autoridade da igreja, né? A igreja cristã, que hoje a gente entende como igreja católica, boa parte, né, dela. E ela comandou, então, a autoridade do que seria ensinado, né, de como seria ensinado, do que seria importante se pensar. Então, a filosofia, ela se resumiu ao que a igreja autorizava, né? Então, muitas obras foram perdidas, muitas produções daquela época da Grécia, né, e também do que foi produzido em Roma, foi perdido. Então, por isso que a gente chama de Idade das Trevas, porque teve uma queda na produção cultural, e não só uma queda porque não teve incentivo, né, político e liberdade, inclusive social, para que isso aconteça, mas também porque foi queimado, né, foi destruído o que tinha sido produzido anteriormente. Então, a gente chama esse período de Idade das Trevas por isso. Mas isso não quer dizer que não teve produção, pelo contrário, né? Tem filósofos muito importantes. E aí eu vou citar rapidamente aqui 3 autores para vocês que eu acho que são, assim, importantes para falar desse período, né? Esse período de filosofia medieval. Tem muitos outros, claro, foi uma eleição aqui que eu fiz por conta do objetivo de linkar Platão e Aristóteles, que é primeiro Santo Agostinho, depois Boécio, e por último, já quase no finalzinho dessa idade medieval, né, no século 7, 8 mais ou menos, que eles chamam de idade ouro da Idade das Trevas, né? Então, quando na filosofia medieval, quando nesse período, né, se produziu teve-se mais liberdade para pensar e, portanto, muitas produções. Tomás de Aquino, ele é fruto disso, né? Ele produziu muito e produções próprias, então, só para ter essa contextualizada. Mas começamos então com Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele não foi, ele foi padre da igreja, mas não foi a vida inteira, né? Então ele tinha um pai pagão e uma mãe, acho que cristã. Ele teve uma educação, então, mais livre, estudou filosofia durante um tempo, mas depois ele se vinculou à igreja e todos os seus estudos filosóficos foram pensados, aliados ao tema, né, do cristianismo, a salvação, a ideia de que o conhecimento pode ser pensado junto de uma razão divina. Então, Santo Agostinho, ele representa aí, ele é um grande nome, né? Inclusive Tomás de Aquino, que é um filósofo também muito importante, cita muito Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, o que ele fez? Ele olhou a filosofia platônica e neoplatônica, vindo sobretudo de Plotino, né? E pensou, nossa,
dá pra gente encaixar aqui nessa ideia de transcendência, né? De existe, então, uma representação no mundo das ideias, algo perfeito com a razão divina. Inclusive, algo muito interessante de Santo Agostinho é dizer que a origem do mal não vem de Deus, né? Que Deus é essa perfeição, que Deus é a bondade e que o mal é a ausência, né? Então, nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, a nossa capacidade de ter razão faz com que nós pudéssemos ser como, né, aparece Deus e também a ausência do que Deus nos mostra, né? Então, seriam escolhas nossas e isso deriva de um conhecimento humano. Então, o que aconteceu aqui, né? Houve um encaixe de algumas ideias platônicas e neoplatônicas para pensar junto da produção de uma razão divina, para pensar conceitos de ética, enfim. Foi isso que aconteceu com Santo Agostinho. Ele tem obras infinitas, assim, tem muita coisa a ser dita, provas, né, sobre o livre-arbítrio, provas de conhecimento. Ele tem uma teoria do conhecimento muito interessante, para além também dessas ideias éticas, do que significa, né, bem e mal. Mas vamos lá, que agora eu quero falar rapidinho, só para contextualizar esse período aqui para vocês, que depois dele veio Boécio. E aí Boécio também, influenciado por Santo Agostinho, teve uma influência, né, então neoplatônica, mas Boécio traduziu os livros de lógica de Aristóteles. Com isso, introduziu Aristóteles, então, na filosofia medieval, porque até então achava-se que Aristóteles não tinha nada a ver com o que o cristianismo pregava, não era possível, enfim. Era aceito uma interpretação neoplatônica, mas aristotélica não. Então, com Boécio, entrou Aristóteles aí, tá? Vou passar rapidinho nisso, é um vídeo geral. E aí, depois chegamos em Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, então, sido já influenciado, né, por quem veio antes dele, né? Muitos outros para além, mas citei aqui Santo Agostinho e Boécio. Ele já fez uma produção, né? Ele que escreveu, por exemplo, a Suma Teológica, com uma metodologia aristotélica muito maior, né? Então, tendo a influência aí, tendo essa abertura de Boécio, que foi quem primeiro traduziu, né, naquele período, os textos de Aristóteles, Tomás de Aquino, então teve. Então, a dica, assim, pra gente entender, né, a produção desse período Santo Agostinho é um neoplatônico, ele pensa a razão divina pensada junto, né, das ideias neoplatônicas, sobretudo vindo de Plotino, que é antes desse período, né? Depois teve Boécio, que continua fazendo uma filosofia que fala do livre-arbítrio e tal, de acordo com uma interpretação também neoplatônica, mas ele introduz muito do Aristóteles, sobretudo dessa metodologia, né, lógica e pensar a estrutura do conhecimento com deduções, enfim. E aí Tomás de Aquino encerra quase essa era já com uma forte influência aristotélica e a sua produção, então tem a ver, né, com trazer muito do Aristóteles. Tô soltando esse vídeo dias antes do Enem e eu quis fazer esse geralzão antes de apresentar, né? Eu tinha pensado em apresentar quem é Santo Agostinho, quem é Tomás de Aquino, mas eu preferi fazer esse geral para vocês quando, né, quem estiver assistindo o vídeo for fazer a prova, por exemplo, ter uma noção, ter uns macetes, assim, como se localizar, né, se já sabe alguma coisa da filosofia de Platão e de Aristóteles, e aí vem uma questão sobre Santo Agostinho, que tem mais a ver com uma tradução platônica, então, né, já sabe mais ou menos como juntar aí as influências filosóficas que conhece, certo? Então é isso. Se você gostou, comenta aqui pra mim, que eu preciso saber se vocês estão gostando, né, do vídeo. E não esquece de curtir e compartilhar com um amigo. Tchau, até a próxima!